Educação à distância, mudando realidades. Tinete, esse assunto tá legal que só. Olá, seja muito bem-vindo aos nossos podcasts entre observar e descrever. Descrever seria essa parte assim mais de sistematização, né, do que se observou e de como é que isso vai parar sendo preto no branco. Tanto a descrição quanto a análise, porque são coisas um pouco diferentes também, né? Enquanto a descrição eu descrevo, eu digo em que estado está alguma coisa, usando, por exemplo, alguns elementos e alguns recursos linguísticos, né? A gente tem aí os verbos de ligação, sujeito é alguma coisa, ou a situação está assim. Eu tenho uso de recursos como substantivo, por exemplo, ou os adjetivos que são qualificadores. Então, assim, usar esses recursos e esses elementos para fazer a descrição de um cenário e um ambiente. A análise, você já decompõe, você compara, você bota um dado coletado frente ao outro, não é isso? Então, assim, a descrição, enquanto transcrição textual, ela tem esse momento, mas a análise também é um momento muito importante, né? De ver esses dados, de comparar, de a gente chegar a algumas conclusões. Escuta isso aí, parente. Agora, como descrever? Existe alguma técnica ou alguma orientação a ser considerada no processo de descrição? A Laura estava falando, né, dessa situação do texto, né? Aí o professor ia dizer aí dar mais alguns exemplos sobre essa questão, né, do descrever. Como descrever, né? É técnica? O que é que eu preciso considerar nessa descrição? A descrição, né, o próprio nome diz, assim, você descrever algo, é tentar fazer um retrato fiel daquilo, né? Por exemplo, na literatura, vamos pegar uma literatura mais contemporânea, o Stephen King. Quando você lê as obras deles, eles fazem uma descrição minuciosa, assim. Gente, anota esse nome aí para vocês pesquisar depois. Repete, professor, por favor. Stephen King. Ele escreveu, assim, O Iluminado, Carrie a Estranha, enfim, né? It, o Palhaço, que até recentemente teve aí as versões, assim, ele tem uma biografia enorme, né? Por exemplo, ele faz uma descrição muito minuciosa. Por exemplo, você vê lá Christine, né, que é um carro lá, assassino. Ele descreve peça, ele descreve cenário, caneta, neve. Então ele leva o leitor a ter a olhar uma descrição mesmo, assim, minuciosa, como se você estivesse vendo. E você é transportado lá, né? Os cenários dele geralmente na década de 60, 70, um ou outro na década de 80, mas você é transportado para aquele espaço, para aquele tempo. Na literatura, então, ele se preocupa nisso. Mas assim, quando a gente, por exemplo, faz um laudo técnico, por exemplo, um laudo arqueológico para um processo judicial ou, por exemplo, de reconhecimento de território indígena, a descrição também ela busca assim, ser mais fidedigna para, né, quem for analisar, dos objetos, dos elementos que estão ali. Então, assim, não tem propriamente uma análise inicial, tem um processo de descrição. Existe um debate, por exemplo, muito grande, por exemplo, quando a gente vai para a história oral. Existe um grande debate, porque na história oral existe uma escola da história oral que pensa assim, por exemplo, a descrição de uma entrevista, né? Quando você vai fazer a descrição de uma entrevista, tem que ser descrita fidedignamente, né? Assim, o sujeito falou um pronome, um verbo, né, mal colocado, falou nós fumos, nós vertemos. Então, assim, o sujeito tem que, né, o pesquisador, ele tem que fazer a descrição da forma como o narrador, né, o entrevistado disse. Já tem outras escolas, né, da história oral que não, que aí, desde que não altere o conteúdo, mas ele pode passar por essa filtragem. Então, assim, é um debate longo, né, dentro do campo da história oral. E aí cada ciência tem, né, os aspectos que lhe validam a descrição como científico ou não, e tem as suas características e seus elementos, né, que comprovam a descrição sendo técnica ou não, né? Por exemplo, se você pega um laudo pericial técnico de um perito da polícia, ele também vai descrever mancha de sangue, vai descrever caco de vidro, volumetria, enfim, vai ter uma grande descrição.
Já a análise vai também um pouco de cada ciências, né? E a análise ele parte ali do que você quer, o que você quer identificar com aquela descrição. E aí vai um pouco da bibliografia que você levantou, do campo teórico e o olhar que você vai lidar com aquelas fontes, né? Que aí a descrição, aí torna-se uma fonte de pesquisa, a descrição. E aí, Laura, como é que a gente faz na hora do texto, né, da descrição? O que é importante, assim, procurar muitos sinônimos, muitos sentidos, como que a gente faz? Além dos verbos de ligação e de estado, né, para você descrever esse cenário, o substantivo e o uso de qualificadores, né, os adjetivos, o que a gente pode lançar mão também? De recursos como a comparação. Você cria ancoragem do texto com a vida real. Então, de repente, você fica meio sem saber textualmente como é que você põe aquilo dentro do texto. Para ficar uma descrição legal e mais fiel, você pode usar comparações. Ou metáforas, né? Também é um recurso. E é isso. Tipo, você é quadrado como uma geladeira? Não, né? Geladeira é retangular, Exatamente. Né? Por favor, vamos aí aprender as formas geométricas. Mas seria mais ou menos assim que funciona, né? E assim, a descrição no texto, eles também, em língua, né? A gente também faz didaticamente essa divisão entre o que é uma descrição objetiva e subjetiva, né? A objetiva seria essa descrição de objetos, de fatos, de acontecimentos, a descrição física de uma pessoa, de um ambiente. Mas a gente sabe que nenhuma sequência ou gênero textual usa só uma tipologia. Por exemplo, eu vou escrever um texto e nesse texto vai ser só a tipologia descritiva. Eu posso estar contando uma história para você e também descrever algumas coisas, né? A descrição subjetiva ela é mais complicada e aí recai na mesma questão da observação. A que distância que eu estou desse objeto, se eu fiz uma boa escolha de palavras, se o sentido ele realmente é denotativo, de maneira que o leitor, quando leia aquilo, consiga ancorar com a realidade, não só uma interpretação muito pessoal de quem está fazendo essa escolha do vocabulário, né? A pessoa, quando vai escrever um texto que é descritivo, ela precisa ter cuidado com isso, sobretudo num relatório de pesquisa. Não é igual quando a gente pede para os homens, assim, tipo, me dá essa camisa amarela. Ele fala assim, não é amarela, é laranja. Seria tipo isso, né? É isso. Não fazer essas coisas no texto, né? Tem um grau de subjetividade também em algumas descrições que podem ser narrativas. Então, por exemplo, me veio aqui a cabeça, né? O exemplo, por exemplo, do Mário Filho, né, o Mário Filho que dá o nome ao Maracanã, que ele descrevia no jornal A Primeira Hora os jogos do domingo. Ele fazia a descrição do jogo. Mas o Mário Filho, ele era praticamente cego. Ele não via o jogo. E ele descrevia o jogo perfeitamente. As pessoas, às segundas-feiras, iam comprar o jornal para ler o jogo, né? Porque a descrição era muito boa. E sobretudo os jogos do Fluminense, que ele era fluminense, então também tem um grau de subjetividade. É a mesma coisa quando aquele debate que a gente tem, por exemplo, quando nós estamos vendo um jogo de futebol na televisão, ele às vezes é monótono. A bola vai pro lado, pro outro, pra trás, volta pra zaga, pro meio de campo, fica aquele jogo travado. E aí você liga lá na rádio e tá aquela pancada, aquela loucura, aquela narrativa para o cara narrando, falando. Parece que o jogo é uma outra dinâmica. Então aí até mesmo do estilo de narrativa, né? Que é uma descrição também para aprender, porque se o jogo fosse tão monótono quanto a imagem, o sujeito não ia ligar o rádio, né? Para ficar lá ouvindo aquilo, voltou pra zaga. Nossa senhora, só esse cara, bicho, como ele é caneludo. Voltou pra lateral direito. Peraí que tem uma propaganda agora. Assim, né? Vamos pra comercial. Bota mais um comercial que o jogo tá tão ruim. Então, assim, tem esses campos também da descrição e das suas subjetividades. Esse é o grande objetivo também quando você escreve um texto descritivo. Você precisa trazer o leitor para esse ambiente, né? Então, ser o mais fiel possível também, com mais riqueza de detalhes. Você precisa esgotar esse objeto, esgotar todas essas características, o ambiente, né? Por exemplo, o ambiente do estágio, onde eles vão lá. Precisa esgotar tudo isso, né? Dar o maior número de detalhes possíveis.
até para ficar mais emocionante. Nós agradecemos a presença e a participação do professor Alexandre e da Laura. Convidamos você para nos acompanhar no próximo episódio do nosso podcast na Rádio Genipapo. Rádio Genipapo, a sua voz nativa da Amazônia. Educação à distância, mudando realidades.